O texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Eu cheguei em casa, recebi uma mensagem da nossa igreja lá do Japão, e o pastor Elber lá pregou exatamente sobre o livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Incrível, não é? A sintonia. Eu não liguei para as outras igrejas, nem falei com os demais pastores, mas lá no Japão, por ele ter postado, eu verifiquei e ele postou lá que ele também ministrou a palavra que está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aí. Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Discípulos quer dizer aluno, ele estava ali ensinando os seus alunos, os aprendizes. E o que ele disse? Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Às vezes você está olhando aí, pastor, a minha tradução está diferente da sua. A tradução que eu estou usando é a NVI. Você pode estar usando a revista corrigida, a revista atualizada, a aplicação pessoal, qualquer outra. Mas o sentido, o objetivo da palavra não muda. Ele tem o mesmo sentido. Então Jesus ali tomou o pão, olhou para os discípulos, para os seus alunos, e disse que aquilo ali era o corpo dele, que era em favor. Aquele era um propósito que ia ser benefício para os discípulos e depois daqueles que viessem dos discípulos. E ele disse que era para fazer isso sempre para lembrar na memória, para trazer a memória, manter vivo dentro da pessoa aquele ato. Mas ali naquele momento os discípulos não sabiam ainda o que ia acontecer. E eles, qualquer coisa que acontecia, até na crucificação de Jesus, eles fugiram, ficaram com medo, o outro negou, o outro entregou, mas eles estavam meio escondidos, meio com medo. Mas depois que eles viram que a ceia, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, era uma verdade, eles encararam a morte para continuar falando do amor de Cristo. Continuou oferecendo Jesus para as pessoas. Eles andavam pela terra oferecendo Jesus. Aqui vem uma pergunta: você tem oferecido Jesus? Você tem oferecido Jesus no seu trabalho? Você tem oferecido Jesus onde você estuda? Você tem oferecido Jesus no seu dia a dia? Nós devemos parar e analisar isso. Será que nós estamos aprendendo de Deus aqui neste lugar? E estamos aqui como discípulos, como eu sou de Deus? Você está também sendo condicionado a aprender vindo de mim, direcionado por Deus? Será que aquilo que aprendemos nós estamos também passando para frente? O versículo de número 20: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, ou em favor de muitos, depende da tradução. Meu irmão, o pão era o corpo dele, o sangue, ali o suco, era o sangue de Cristo. Eu vejo o corpo como um sacrifício que eu e você íamos passar na mão do diabo. O diabo queria fazer comigo e com você o que fez com Jesus, porque ele foi entregue na mão dos malignos para que ele fosse ali sacrificado, passasse por um sofrimento. Mas não era suficiente. O sangue de Jesus era aquele que faria com que os pecados cometidos no Velho Testamento, que foi ali coberto pelo sangue dos animais, agora o sangue dos animais como se fosse um cheque pré-datado, agora esse sangue dos animais é tirado e o sangue de Jesus paga o preço, a remissão, é tirado todo o pecado. Então quando eu tomo posse do sangue de Jesus, quando eu reconheço que o sangue de Jesus foi um preço pago para que me libertar do cativeiro, que quando eu estava no mundo, eu estava sujeito a algumas situações do mundo. O mundo me escravizava com pensamentos, com modas, com vícios. Hoje já não me escraviza mais, porque eu sou independente do mundo e sou dependente do Senhor. Eu não sou mais. Jesus consagra a ceia, consagra os pães e diz o seu significado. Irmãos, quando eu chego para participar dessa ceia, antes de nós orarmos por ela, ele era simples pão. Antes de eu orar pelos cálices, era um simples copinho de suco.
Mas quando eu consagro, ela entra nessa mesma condição que Jesus falou. Eu passo a ter em minhas mãos o pão como o corpo de Cristo. Eu passo a ter no copo de suco o sangue de Jesus. Meu irmão, eu paro para analisar. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela estava ali, gastou tudo que ela tinha com a sua enfermidade, e não teve cura, não obteve sucesso, não obteve resultado. A doença, o problema dela continuou. Mas ela se arriscou. Ela foi atrás de Jesus, porque Jesus estava próximo, e Jesus está perto de você. Jesus está aqui nesta noite, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, ali se faz presente. Então ele está aqui, da mesma forma que Jesus estava passando perto desse lugar onde essa mulher do fluxo de sangue estava. Essa mulher se arriscou. Ela foi no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada. Uma mulher com fluxo de sangue, ela tinha que ficar afastada, ela tinha que ficar num lugar separado dos demais. Mas ela se arriscou, ela foi atrás, ela correu risco. Mas quando ela tocou na orla da roupa de Jesus, na beira da roupa de Jesus, ali na barra da roupa dele, ela foi curada. E o próprio Jesus sentiu que saiu virtude, que saiu milagre dali. E ele perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos perguntaram: Senhor, como é que o Senhor fala que quem tocou? Tem tanta gente espremendo. Mas Jesus estava dizendo: quem foi que me tocou com fé? Nesta noite nós vamos estar com o corpo e o sangue de Cristo na mão, meu irmão. É o único lugar que a Bíblia me dá o direito e me faz entender que eu estou segurando o corpo e o sangue de Cristo. Pela fé eu estou dessa forma. E se você buscar com fé, da mesma forma que aquela mulher buscou, nessa noite você pode sair daqui curado. Nessa noite você pode sair daqui com a sua vitória. Mas tudo isso depende de você. Você tem que se lançar, você tem que acreditar, você tem que ter fé. É isso que nós precisamos ter. Não é simplesmente um momento que terminamos aqui e vamos embora. Não, isso aqui é coisa marcante. A palavra de Deus diz, Jesus dizendo: olha, eu vou tomar isso com você agora. Não vou tomar mais aqui, mas vou continuar. Vou tomar com vocês lá no céu. Esta comunhão continuará lá. Esta comunhão continuará sendo ministrada lá. É muito sério isso. Temos que tomar um cuidado ao tocar o que é consagrado, por causa do pecado. Meu irmão, o pecado é como, a bactéria em um hospital. Nós temos pessoas aqui que trabalham em hospital. Meu irmão, o bisturi, quando você vai para um hospital para fazer uma incisão cirúrgica, você vai ser operado de algum lugar, qualquer coisa. Como você gostaria que esse bisturi estivesse? Jogado ali no canto da parede, no meio do pó? Você gostaria que ele tivesse numa gaveta qualquer? Não. Esse bisturi tem que estar no lugar esterilizado e ser tocado, ser pego somente quando for utilizado, e depois de utilizado é feito todo o processo novamente. Irmãos, nós vamos tocar o corpo de Cristo. Você lembra daqui quando Davi foi buscar a arca da aliança e estava trazendo de volta um homem que não podia tocar na arca? Porque quem tocava na arca tinha as pessoas apropriadas. E ali ele, sem querer, porque balançou o carro, ele colocou a mão na arca, ele morreu. Por quê? Porque ele não era pessoa autorizada, ele não era pessoa preparada. Talvez tivesse sobre a vida dele um pecado. E nesta noite não é diferente. Meu irmão, eu não estou aqui fazendo terrorismo. Não é isso. Eu estou simplesmente falando para você do cuidado, porque isso aqui é santo. Este momento é um momento santo. A partir do momento que você entrou para dentro da igreja, todo o meu e o seu tempo é dedicado ao Senhor. Como deve ser tratada os aparelhos cirúrgicos? Como você deve tratar a sua vida diante de Deus? Às vezes você fala assim: mas o bisturi é bisturi. E você não é uma ferramenta de Deus? Você não é o vaso de Deus? Eu não sou um vaso de Deus? Como deve estar a minha vida? Quando eu vou orar por você, como você gostaria que a minha vida tivesse? Toda suja, cheia de pecado? Ou você gostaria que Deus usasse a minha vida porque eu estou limpo diante do Senhor, e através da minha vida, na concordância da oração, a tua vitória, a tua libertação, a tua cura chegue? Você espera assim. Você, quando procura um obreiro, você procura um presbítero, você procura um pastor, você também quer dessa maneira. E por que não estarmos na mesma condição quando vamos tocar na ceia do Senhor? Jesus, ele sempre alertou sobre as pessoas que iam tentar traí-lo.
A palavra de Deus, no versículo 21, ele diz, ele alerta: mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. Versículo 22, o Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que trair. Meu irmão, às vezes a gente acha que trair, a parte de traição, quando a gente fala em traição, a gente lembra sempre do casamento. Não é não, meu irmão. Não é não, nós somos noiva de Cristo. A igreja é noiva de Cristo. E quando eu faço a prioridade, o meu principal desejo na lista não é Deus que é o primeiro, eu passei a trair. Vamos colocar aqui uma situação: você encontrou aí quando você namorava, ou você que está namorando agora, ou você que vai namorar. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Você marca ali, combina algo com alguém, com o seu namorado, com a sua namorada, quando você estava nessa condição. Você está tudo certinho, e aí você não vai a esse encontro porque você tinha um outro compromisso com uma outra moça ou com outro rapaz. Houve um problema. E quando nós temos o culto de ceia, e nós não participamos desse culto de ceia, temos dia e horário marcado, todo primeiro domingo de cada mês tem isso, e aí aparece alguma outra coisa que é mais importante. Eu traí a ceia do Senhor com outra coisa. Mas pastor, eu não considero assim. Eu não estou falando para você considerar, eu quero que você pense nessa condição. Nós não gostaríamos de ser trocado por nada. E quantas pessoas nessa noite que não foram viajar, estão em Bauru e não estão participando da ceia nessa e nas outras igrejas que existem pelo mundo? Ai pastor, você não me entende. Eu não estou buscando te entender, eu vim aqui para te orientar, eu vim aqui para pôr você para pensar que esse momento é um momento especial. Traição não é somente da forma comum que a gente vê. Nós somos a noiva de Cristo, e posso ser na igreja uma pessoa e fora dela uma outra pessoa. Isso também é traição. Eu posso ser dentro da minha casa uma pessoa amorosa, minha esposa, trato com todo carinho, e lá fora eu posso não considerar esse relacionamento. Eu posso estar traindo a minha esposa. Eu posso ser uma pessoa aqui dentro da igreja, santo, 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 não fala comigo que sou santo demais, santo, santo, e lá fora, meu irmão, dá cambiocó, mete a mão nas coisas dos outros, passa no supermercado, coisa simples que eu canso de falar, passa com fome lá no mercado, perto daquela banca de uva, aquelas uvas suculentas, eu vou pegar uma só. É roubo. Você não pagou por ela. Você está traindo a confiança. Você está traindo ali o dono do mercado. Ele colocou aquilo lá para vender, para ter uma finalização de lucro ou qualquer coisa parecida. E quem faz isso sabe o que deve ser feito. Ser uma pessoa na igreja e outra lá fora. Será que a gente pode considerar isso de pessoa de duas caras? Vou para a igreja agora. Sai da igreja. Será que é assim? Como é o nosso comportamento? Irmão, nós vamos pôr a mão na ceia, nós vamos pôr a mão no corpo do Senhor. Você gostaria que Deus fosse falso e mentiroso com você? Ele não seria Deus da sua vida, você não escolheria. Mas Ele é verdadeiro e afronta aquilo que eu estou fazendo de errado. Aquilo que estou ministrando aqui, meu irmão, eu não estou falando para a vida diretamente para a vida de ninguém. Eu estou falando com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração. Serve para você? Glória a Deus, pense nisso. Não serve para você? Glória a Deus, continue assim. Não quer dizer que eu estou pregando, estou aqui. Não, analise o que eu estou falando para você no seu dia a dia. Tiago capítulo 3 versículo 10 diz que eu não posso ser duas caras, porque da mesma boca procede a bênção, e a maldição. Mas os irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meu irmão, não dá. Não dá para plantar um pé de abacaxi e colher uma uva.
Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para eu falar coisas boas para você aqui e lá amaldiçoar alguém. A minha boca tem que ser exclusividade do Senhor. Se errei, faça igual Adão e Eva faziam antes de pecar. Deus visitava eles, eles conversavam com eles, até que um dia Deus chegou para visitar e eles tinham pecado e não quis confessar, eles se esconderam. Então não se esconda de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus é onipresente, Ele está lá no passado, Ele está no dia de hoje, Ele está no dia de amanhã. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar, Ele está me vendo, Ele está te vendo. Você pode me enganar, meu irmão, mas jamais vai enganar a Deus. Imagina só, nós vimos a igreja, lutarmos e tudo mais. Na hora de ser escolhido para entrar no céu, o Senhor fala assim para essa pessoa: afasta de mim que eu não te conheço. Mas Senhor, eu fui na igreja. Foi, mas você não deixou eu mudar o seu coração. Eu disse Senhor, Senhor. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrar no céu. Devemos parar, meu irmão. O fim está próximo. Jesus está para voltar. As coisas de Mateus estão se cumprindo. Está todo dia. Nós sabemos a tabela talvez do campeonato brasileiro, do campeonato paulista inteiro, e não sabemos nada da Bíblia. Se eu perguntar o final da novela que terminou, que eu nem sei qual que é, muita gente vai saber. Se perguntar o final do Big Brother, muita gente vai saber. Mas quanta falta de cuidado está tendo com aquilo que vai nos dar salvação eterna. Quanto cuidado está faltando aí? Podemos ser crente só quando nos agrada, só quando eu sou favorecido? Não, meu irmão. A minha vida com Deus tem que ser uma linha horizontal. Se eu estou bem, o meu relacionamento com Deus está lá. Se eu estou bem, o relacionamento de Deus está lá. Se eu estou mal, o relacionamento de Deus está lá. Eu não posso ser crente só por conveniência, só porque eu estou bem, eu tenho bastante amigo na igreja, eu tenho bastante isso, meu irmão. Isso não é crente. Isso não é cristão. A minha vida tem que ser primeiramente com Deus. A minha vida tem que estar bem com Deus. Se eu estiver bem com o irmão, joia, eu estou bem com o irmão, mas com Deus vai estar bem sempre. Se eu não estiver bem com o irmão, eu tenho que procurar estar, mas minha vida com Deus vai estar bem sempre. Muitas pessoas são influenciadas por causa de amizades, por causa de biquinho. Meu irmão, crente de biquinho tem que tratar na mamadeira. Tá, nenê, ficou mal, né? Ficou tristinho. Vai orar, irmão. Vai orar. Começa de novo a tua vida. Está começando o ano. Eu fui aqui antes de começar o culto, por causa da pregação de sexta-feira. Meu irmão, muita gente quer chegar no primeiro dia do ano. Pastor, e aí, como que foi a festa? Oh, seja bem-vindo, é só vitória, é só vitória. Meu irmão, não vai ter vitória se eu não policiar, se eu não cuidar da minha vida. O seu filho não vai crescer bem, não vai se sentir bem se você não cuidar bem dele. Cuida bem do teu filho, cuida bem deste corpo, cuida bem desta vida, porque quem habita aí dentro desse corpo é o Espírito Santo de Deus. Como você tem cuidado dessa casa, meu irmão? Como você tem cuidado? Tem sido uma coisa agora ou depois outra. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 diz assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Você tem que parar de cochear. Você tem que escolher aonde você quer ficar. E de repente esse começo de ano é um momento de escolha. É de jogar fora a bagagem velha. É de jogar fora o lixo. Meu irmão, já imaginou se a gente guardasse em nossa casa todo o lixo que nós produzimos no ano de 2014? Que tamanho que tinha que ser a sua casa, o depósito? Como estaria a sua casa se você tivesse guardado todo o lixo que você produziu em 2014? E por que nós vamos acumular pecado, meu irmão? Por que nós vamos segurar pecado de um ano para o outro? Por que nós vamos segurar pecado de um dia para o outro? Coloque nos altares do Senhor. O Senhor vai trocar esse fardo pesado por um fardo dele que é leve. É o Senhor que vai fazer isso. E Ele está falando com a igreja: vinde a mim, os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. E Ele diz que vai aliviar. E diz mais: você pode todas as coisas, porque sou eu quem te fortaleço. Irmãos, são inúmeras promessas, muitas promessas de Deus.
mas o nosso dia a dia, a migalhinha que o mundo oferece, às vezes vendo os nossos olhos das grandes coisas que Deus tem preparado. Quero concluir aqui chamando o Ministério de Louvor.